Bom, hoje nós vamos dar início a uma série que chama Criação de Mundos, né? E nós vamos falar de criação de mundos em alguns gêneros de FC, né, alguns gêneros de fantasia. Que eu sei, ou a gente sabe, né, que quando você fala em criação de mundos, a primeira coisa que vem na cabeça é fantasia medieval. E na verdade isso não é uma só na fantasia medieval que precisa. Então, você pega na ficção científica, no space opera, né, as naves espaciais, as viagens, encontrar novos mundos, né, encontrar novas espécies, também determina a criação de mundo, né? Você precisa criar um mundo que aquela sociedade que você vai encontrar você tem que mostrar aquele mundo, né, as diferenças dele, as semelhanças dele, então esse tipo de coisa, né? E em fantasia, assim como de repente em distopia, a gente vai fazer mais um vídeo mais pra frente sobre isso, né? Sobre como você precisa aprender a criar um mundo distópico, ou em fantasia, tanto a fantasia medieval, que a gente tem a criação de mundo, como a fantasia urbana, que você tem que pensar como a colocação da magia, né, do elemento fantástico no mundo vai mudar o mundo como ele é, né? Então é aquela coisa, né? Você termina sendo engraçado quando a gente assiste ou lê Harry Potter, né? O pai dos amigos dele, pra que serve um pato de borracha? Então, mano, se os bruxos vivem, né, na nossa sociedade, ou em conjunto com a nossa sociedade, eles vão saber para que serve isso. Assim, é engraçado, mas se você for pensar mais a fundo, a coisa já é um problema. E é isso que a gente... é isso que a gente pensa, né? Então, a gente começou com Space Opera, até porque não só existem obras como Star Wars, né, Star Trek, que são super famosas, mas Duna, Solaris, né, um filme Interestelar e muitos outros, né, que a gente poderia ficar citando, que trabalham esse tipo de ideia. E a gente traz isso por quê? Porque planetas diferentes criam seres, né, criaturas diferentes, sociedades diferentes, né, religiões diferentes, e você tem que considerar isso. Então, imagina, por exemplo, e eu já até comentei isso quando eu falei um pouco sobre fantasia medieval, a gente vai falar de novo, né? Mas imagina um mundo que é a lua de um planeta maior, né? Então, você vai ter no céu não só o Sol, né? Mas você vai ter a Lua também. Você vai ter aquele planeta enorme nascendo, né? E isso vai influenciar, de repente, a religião, né? Isso vai influenciar a sociedade, né? Isso sem contar, por exemplo, vamos considerar no caso da nossa Lua, né? Vamos inverter a situação, como se nós estivéssemos na Lua, né? E a nossa sociedade fosse lunar, por exemplo. Um dia lunar, um dia solar, né, na Lua são 30 dias. Nossa, então já são 2 semanas de noite e 2 semanas de dia, né? Então, imagina, são 15 dias de luz, 15 dias de escuridão, né? E sem contar que como a Terra é maior, ela vai ser vista da Lua como a Lua é pra gente, só que maior, né? Porque a Lua é menor, a Terra é maior. E mesmo de noite, ela vai refletir o Sol, muitas vezes, criando quase um semidia, né? Então, como isso vai afetar as pessoas, né? Como seriam as crenças de uma pessoa que nasce num lugar desses? As religiões. Quer dizer, como seriam as estações do ano? A gente tem que ir mais longe e pensar nisso, né? Pesquisar
fazer todo esse tipo de coisa para pensar, né? E considerar isso, né? Sem contar o clima, sem contar a topografia. Então vamos pensar, por exemplo, lá no Avatar, que tem aqueles pedaços de terra flutuante. Então, tudo isso a gente tem que considerar, né? E a sociedade, né? Como seriam os seres que estão nesse planeta? Seriam descendentes, por exemplo, dos gatos, pegando o exemplo dos Thundercats, né? Seriam seres vegetais, como os entes do Tolkien. Sei, Tolkien não é ficção científica, mas imaginando trazer um ser nascido, né, do vegetal pro meio de ficção científica. Olha que interessante, né? Outro elemento, por exemplo, a sexualidade, né? Então você pega, por exemplo, A Mão Esquerda da Escuridão, a Ursula Le Guin, os seres do planeta Gethen, eles são ambissexuais, ou seja, eles não têm sexo, né, na sua forma, no seu dia a dia, e quando eles vão ter sexo, eles podem escolher. Então eles podem ser tanto machos como fêmeas. Inclusive, um casal pode ter filhos, e ele pode ter um filho que um deles é pai e é mãe do outro, né? Então os dois, não existe sexo, ao mesmo tempo existem dois sexos, e isso cria uma diferença com o protagonista, que chega lá e é um ser humano e não consegue entender essa facilidade de trocar sexo, né? Poderia ser, por exemplo, de um outro tipo de material, né? Nós somos de carbono, podia ser de um outro material diferente, poderia ser, né, tá dentro da tabela periódica. A vida veio de um outro material. É mais complicado? É mais complicado. Nosso, segundo cientistas, o carbono é o mais simples, mas nem por isso é o único, né? Por exemplo, o silício, por exemplo. Se não me engano, tem até um episódio de Star Trek bem antigo, que eles encontram um ser de silício ou alguma coisa assim. Na verdade eu não me recordo, né? E por exemplo, no filme, outro ponto é você pegar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, no filme A Chegada, eu sei, a gente sabe, A Chegada não é um space opera, não é um filme em que os alienígenas vêm para a Terra, mas os alienígenas, o filme de 2016, os alienígenas parecem polvos. Inclusive foi na época que falava-se na internet, né, que os cientistas estavam considerando se os polvos tinham vindo de outro planeta. Então tem todo esse conceito que você pode usar para trazer um elemento novo, né? A sua questão no mundo. Então é aquela coisa, você tem que pensar como é o mundo. Né? Outro elemento, outra questão, por exemplo, no próprio filme Interestelar, que nós já comentamos, numa parte do filme eles chegam num planeta próximo a um buraco negro, e eles descem no planeta. E por que eles descem no planeta? Eles ficam, se não me engano, 7 dias, dá um problema na nave, alguma coisa assim. Agora não me recordo se eram 7 horas ou 7 dias, mas quando eles sobem de volta para a nave, passaram-se 23 anos. Por quê? Porque, como é próximo do buraco negro, existe uma disparidade no tempo e espaço. E você fala, nossa, como assim? Isso é um elemento que você pode trazer para a sua história, né? Totalmente diferente. É um planeta em que o tempo é diferente do planeta dos planetas. Você fala assim, nossa, que noia, né? Não, é uma coisa que agrega na história, né? Inclusive eu lembro que eu cheguei a ler uma space opera em que era uma guerra, e aí
os dois personagens tinham criado uma relação amorosa e uma dada hora ele voltou para o exército e ela não, né? E ele tinha que ir lá para a guerra, passar por viagens intensas que duravam anos, porque ele passava perto da velocidade da luz, e aí quando ele volta, seria para ele 1, 2, 3 anos, né? Para a gente seria 20, 50, 60, tanto que eles ficam mostrando exatamente a diferença que para ele foi um pouco tempo, na Terra foi um monte. Então, na Terra a sociedade mudou muito, olha que conceito interessante, e para eles não mudou, então para eles é uma coisa, então na sociedade passou 20 anos, passou 30 anos, o autor fica usando os conceitos de 1950, 1970, 1990, e aí você vê realmente acontecendo. E aí a namorada dele tinha comprado lá, que tinha ficado, ela tinha comprado uma nave espacial, de resto da guerra, porque enquanto eles estavam em guerra, a guerra já tinha acabado na Terra, porque o tempo era um conceito diferente, e ela ficava dando volta em velocidade da luz para conseguir chegar e encontrar ele na mesma idade. Então você fala, olha só que conceito interessante. Então tudo isso, e como eu falo, assim, como eu sempre digo nos nossos vídeos, isso é só um toquinho do que você deve considerar, do que você deve pesquisar, como a gente pesquisou na questão da Lua, dos 30 dias, da ligação da Lua com a Terra. Tem uma parte da Lua que nunca vê a Terra, então para ver isso, para criar uma sociedade, seres, uma crença mais interessante que chame a atenção para o seu livro. Então estude mais, pesquise mais, se aprofunde mais, leia mais, Nós citamos alguns filmes, alguns livros, mas são poucos, você pode ir bem mais fundo do que isso por sua conta. Nossa ideia é sempre dar o passo inicial. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, ajuda a gente muito. Comenta se você já escreveu algum especial para ele e usou algum conceito desse de criação de mundo que nós comentamos, ou se não, algum outro conceito. Repassa para aquele seu amigo que está pensando em escrever um space opera e está com dúvida nesse tipo de assunto, Isso pode agregar na informação, na criação dele. Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente está sempre postando coisa nova, seja dica, respondendo pergunta, visitando livraria, visitando sebo, fazendo um monte de coisa. E conheça os nossos livros, Nós temos livros de fantasia, terror, steampunk, policial com tecnologia. Então a gente vai deixar aqui no primeiro comentário fixado os nossos livros. Se você quiser, a gente vai mostrar as versões digitais, a gente tem as versões físicas. Se quiser comprar, é só chamar a gente nas redes sociais, a gente entra em contato, e até a próxima.